Meu nome é Jones ou Hammerfell, como fui batizado pelo MIS. Mas na sarjeta do quarto nível, ninguém se importa com nomes. Lá somos apenas números, sombras ou corpos, à espera da próxima tragédia. O quarto nível não é apenas um lugar. É uma sentença de morte lenta, onde cada dia é uma batalha para não sucumbir à fome, à doença ou à violência. Foi lá que nasci e foi lá que aprendi que o mundo não tem misericórdia. Não sei por que decidi escrever sobre minha vida e revisitar estas memórias que o álcool nunca conseguiu apagar. Talvez eu sinta que finalmente o capa preta vai vir me buscar, ou porque acredito que em algum momento esta história vai servir para inspirar e ensinar os que vierem depois de mim. Eu não sei, talvez não importe, mas bom, voltando. Minha mãe era uma mulher pequena, me lembro, mas com uma força que parecia desafiar as leis da natureza. Ela trabalhava como uma escrava em uma fábrica de tecelagem artesanal, dia e noite, tecendo linhas que ela mesma jamais poderia usar. Era um trabalho exaustivo e mal pago, mas era o que nos mantinha vivos. Meu pai, ele foi assassinado quando eu tinha 5 anos. Não por um bandido, mas por um policial. Ele estava ajoelhado no chão, com as mãos na cabeça, quando o tiro veio. Diziam que ele havia resistido à abordagem, mas todos sabiam a verdade. Foi uma execução. Ele não tinha dinheiro para pagar a propina que o verme exigia. Eu estava lá, agarrado ao braço da minha mãe, quando ele foi morto. Não chorei na hora. Lembro de sentir meus olhos arderem, lembro de sentir o ar faltar no meu pulmão, de morder com tanta força que sentia os dentes doerem. Naquele momento, tudo parou e algo dentro de mim mudou. Entenda que sempre fui um jovem briguento e esquentado. Só que aquele tiro não matou só o meu pai. Ele plantou uma semente de ódio no meu coração, como Clara dizia. Uma coisa que só cresceria com o tempo. Depois que meu pai morreu, a vida, que já era insuportável, se tornou ainda pior. A comida, antes escassa, se tornou quase inexistente. Minha mãe fazia o possível para alimentar a mim e meu irmão, mas era como tentar encher um balde furado. Eu fiquei revoltado, não conseguia entender como ela trabalhava tanto e nunca tínhamos dinheiro, se apenas eu soubesse naquela época. Muitas noites dormimos com o estômago vazio e durante o dia aprendemos a ignorar a dor da fome. O bairro do velho complexo industrial, Old IC, era um buraco imundo que me custava acreditar que um dia foi um polo de New City, como diziam. As ruas eram de sujeira e lixo, com ratos maiores que gatos e o cheiro constante de esgoto e carne podre. Pessoas morriam todos os dias e os corpos eram deixados para apodrecer até que alguém tivesse coragem de removê-los. Para nós, os fudidos e rejeitados, não havia médicos, não havia remédios, não havia plano de saúde corporativo e, acima de tudo, não havia esperança. As crianças como eu cresciam rápido demais ou morriam cedo demais. Doença, troca de tiro, até suicídio. Porém, entre toda aquela merda eu conheci Clara. Eu tinha 12 anos e ela era uma das poucas coisas bonitas naquele inferno. Clara era doce, cheia de sonhos e tinha um sorriso que fazia esquecer, por um momento, de onde estávamos. Ela dizia que eu era o herói dela por a ter salvo de uns velhos desgraçados que queria sequestrar ela. Para mim foi quase automático, natural. Para ela importou bastante. Às vezes eu penso nisso. A gente passava horas falando sobre como seria a vida fora do quarto nível, muito por influência dela, imaginando um mundo onde pessoas não morriam de fome ou doenças. Mas sonhos não sobrevivem no quarto nível. Clara pegou a peste. Nunca soube qual foi a doença. Com a condição das nossas famílias, ela nunca pode ir para o hospital. Primeiro vieram as febres, depois as tosses que a deixavam sem ar e, por fim, o sangue. Eu a visitei todos os dias, mesmo quando a doença a tornou irreconhecível e começaram a dizer que era contagioso. Vi a luz em seus olhos desaparecer lentamente. Vi seu corpo se tornar apenas pele e ossos. As lembranças da morte dela me perturbam e em muitas noites voltam para me assombrar. Ela dizia que não queria morrer, que estava assustada. O desespero no rosto dela era terrível. Segurava minha mão com força e eu a dela. Eu não podia fazer nada além de soltar lágrimas na mão dela.
Nunca me senti tão fraco e pequeno como naquele dia. Quando Clara morreu, a família dela não tinha dinheiro para um enterro. Eles enrolaram o corpo dela em um lençol sujo e a levaram para a pilha de corpos no fim da rua. Vi quando as chamas consumiram o que restava dela, junto com dezenas de outros. O cheiro daquela queimação ainda me assombra. Foi ali, naquela fogueira, que percebi que nada de bom sobrevive no quarto nível. Depois disso, algo dentro de mim morreu junto com Clara. Qualquer vestígio de inocência ou esperança foi consumido pelo ódio e pelo desejo de lutar. Eu precisava lutar. Passei a enxergar o mundo como ele realmente era. Um campo de batalha onde os fracos não têm lugar. Um abismo onde vermes e parasitas se alimentam da nossa desgraça. Malditos criminosos, malditos policiais, malditas corporações. E eu jurei que naquele momento eu daria um jeito de vingar todos que morreram. Faria à força o mundo que Clara sempre sonhou. A fome, a perda e a violência me moldaram, mas foi o ódio que me deu força. Era ele que me mantinha vivo e me empurrava para frente. Eu não tinha mais medo, porque não tinha mais nada a perder. E no fundo, eu sabia, algum dia faria o mundo pagar por tudo que havia tirado de mim. A primeira vida que eu realmente tirei foi com 13 anos, apesar de todas as lutas e brigas que já vinha acumulando. Algum criminoso do já extinto IC Lunatics entrou no galpão abandonado que eu e meus amigos ficávamos. Lembro do cara chegando baleado, pingando sangue, apontando a arma para todo mundo. Tava fugindo dos rivais. Alguma coisa em mim estourou naquele momento. E quando percebi, já estava em cima dele, faca em mãos, gritando o mais alto que conseguia. Não sei como ele não me baleou, mas a minha faca não teve misericórdia. Perfurei seu estômago diversas vezes e assisti seu olhar ir de surpresa para raiva e então desespero. Então ele morreu. Não senti prazer nenhum naquilo, mas tive a certeza que era um lixo a menos no mundo. Peguei a sua pistola e desde então a tenho carregado. Eu nunca tive um plano, mas sempre tive um propósito. Enquanto o ódio crescia dentro de mim, era tão forte que às vezes eu sentia falta de ar. Minhas pálpebras tremiam, o coração disparava. Cheguei até a me apagar algumas vezes. Com o tempo, comecei a entender que não queria apenas queimar o mundo. Não podia. Queria mudá-lo. Precisava mudá-lo. No entanto, ainda não acreditava que isso pudesse ser feito com palavras bonitas ou apelos emocionais. As coisas não funcionavam assim no quarto nível. Quem controla o mundo faz isso com sangue e força. E eu estava disposto a usar os dois. Na adolescência, enquanto alguns sonhavam com um futuro melhor, eu, como vários, sonhava com vingança. Mas não era uma vingança qualquer. Não era apenas contra os policiais que mataram meu pai ou os ricos que ignoravam nossa miséria. Era contra todo o sistema. Um sistema que permitia que crianças morressem de fome, que famílias fossem destruídas, que sonhos fossem queimados em fogueiras ao lado de cadáveres. Foi nessa época que conheci David. Ele era um dos membros mais respeitados do Lost and Damned, o vice-presidente, um motoclube novo e ascendente que, ao contrário de vários outros, tinha diversos princípios e regras e buscava defender a população. As pessoas falavam caras de preto com um ceifador, avançando em motos e levando morte. Eles eram diferentes, muito diferentes. Proibiam a venda de droga fora do clube nos territórios conquistados, davam comida para a população, assassinavam aqueles que se desviavam e predavam os civis. Eu tinha 15 anos quando entrei no clube. Na época, era só um moleque raivoso, mas David enxergou algo em mim. Ele me disse uma vez: "Você tem fogo nos olhos, garoto, mas o fogo precisa de direção, ou só vai consumir você." Por um tempo, segui cada palavra dele como se fossem mandamentos. David me deu algo que eu nunca tive, um meio de extravasar minha fúria. Com ele eu puder fazer muito pelo conjunto de bairros de IC. Ajudei a fazer guerra contra facções rivais. Já Jaren, o presidente e fundador, não era um líder comum. Ele tinha uma presença quase hipnótica, com suas palavras cheias de promessas de liberdade, de lutar contra tudo e todos que nos mantinham acorrentados. O seu discurso conseguia puxar o nosso ódio para fora, nossa revolta. Com a indicação do David, Jaren decidiu me integrar no círculo interno com apenas 1 ano. Eu era o mais jovem entre eles, e isso era um problema.
Muitos detestaram a decisão. Foi no círculo que pude entender o real propósito do motoclube. Não só proteger os bairros conquistados, era derrubar o sistema, reconstruir a cidade, criar um futuro. E para isso precisamos matar centenas de centenas. A cidade pegaria fogo para então nascer das cinzas. Nós faríamos a cruzada de limpeza para limpar a cidade de toda a sua sujeira. Ao lado de Jaren, conheci Samael. Ele era o meu herói, um homem invencível que nunca recuava ou morria. Uma máquina de matar sem igual. Nunca no mundo existiu alguém como ele, eu tenho certeza. Mas sobre ele, vocês da cidade sabem muito bem. Sara, irmã do Davi, tão briguenta quanto eu, chegamos até a trocar socos alguns dias. Mas eu tinha muito respeito por ela. Victor, o cara com a maior língua e sarcasmo de todos, ele me irritava profundamente. Mas tinha meu respeito e diversos outros nomes. Cada um deles era uma peça fundamental no motoclube. Eu me espelhei em Samael. Muitos não gostavam dele, principalmente no começo. Não confiavam pelo seu jeito isolado e pelo seu poder sem explicação. Alguns até acreditavam que ele era o diabo realmente. Mas para mim, ele era o ideal do que deveríamos ser. Uma força de matança que nunca para, nunca morre, que destrói todos os inimigos. Em algum momento, meu irmão foi assassinado pela vadia da Amélia. A desgraçada matou ele cruelmente. Eu entendia que o que aconteceu com ela era inaceitável e os culpados deveriam ser punidos com a morte. Mas meu irmão não tinha absolutamente nada a ver com o que aconteceu com ela. E ainda mais amargo ele era, um dos que mais queria justiça a ela pelo que fizeram. Morto e torturado por nada. Jurei e continuo a jurar. Antes de morrer, darei 7 tiros no peito daquela maldita. Durante o auge do motoclube, o 4º nível parecia ter uma chance. Jaren liderava nossas batalhas contra os traficantes, os policiais e o sangue azul que exploravam nossa miséria. Pela primeira vez, vi medo nos olhos deles. Eu fico imaginando como deveria ser para aqueles parasitas fracos de sangue azul ver uma massa de motoqueiros com pintura de cadáver avançando aos berros e disparos, de pupilas dilatadas e babando vermelho como se fosse sangue por ter usado espuma. A população estava se juntando à nossa causa, aos montes também. As várias facções tinham uma única opção: se submeter completamente ou serem esmagadas. Os parasitas e vermes, eles não estavam acostumados com gente como nós. Gente da sujeira que não tinha mais nada a perder. A cidade estava em chamas. A vitória estava no horizonte. Até a maldita New State, considerada inabalável, perdeu o controle da cidade. O próprio Samael quase conseguiu matar o desgraçado do Corman. A polícia estava desorganizada. As facções estavam ou se rendendo ou se escondendo em todo buraco que encontravam. A população erguia bandeiras e gritava. Todos acreditamos que a revolução tinha chegado, mas a vitória durou pouco e o preço da rebeldia veio feroz. Quando a polícia do 2º nível desceu para o 4º em uma operação de pacificação, tudo mudou. Eles não vieram para negociar, não vieram para estabelecer ordem, vieram para exterminar. Foi um massacre. Homens, mulheres, crianças, não apenas o nosso motoclube, todos. Ninguém foi poupado. Com tecnologias de ponta e as armas assombrosas, eles pareciam invencíveis. Era uma mensagem. O 4º nível não tinha permissão para lutar. Assim foi o grande expurgo. O motoclube se desfez após várias derrotas e intrigas internas. Caos para todo lado. Samael desapareceu e por isso nunca vou o perdoar. Até mesmo Sara fugiu, traidora. Já o Victor, ninguém sabe. Jaren morreu antes do expurgo devido a seu câncer. Mas ele mesmo já via nossa derrota no horizonte. Eu estava ao lado dele no hospital dias antes de sua morte, quando ele disse algo que até hoje me assombra. A cruzada que começamos nunca ia dar certo, Jones. Eu cometi um péssimo erro. Condenei todas as nossas vidas por culpa do meu ódio. Me perdoe por ter jogado a todos nós no abismo. A última vez que havia chorado foi quando Clara morreu. Mas naquele instante a humilhação foi demais. Todos já sabiam e esperavam este desfecho. Eu fui o último a aceitar. Eu não acreditei. Não podia acreditar. Tudo que fizemos, tudo que sacrificamos, não podia ter sido em vão.
A ideia de que nossa luta era fútil era mais fria do que qualquer facada que eu já levei. Enquanto segurava a mão de Jaren, prometi a mim mesmo que não desistiria, que não importava quantos caíssem, eu continuaria. Ele queria que eu largasse esta vida e tentasse viver limpo. Isso não iria acontecer. A guerra iria continuar. Com Jaren morto e o motoclube reduzido a cinzas, eu assumi o que restou, o único membro restante do círculo interno. 19 dos nossos melhores, presos, suicidados ou assassinados. Fui quase morto em uma emboscada alvejado por 17 tiros. Fiquei em coma por alguns dias, mas sobrevivi por pouco. Em uma noite, sentado no salão vazio da nossa sede, fiz uma promessa. Enquanto eu respirasse, o Lost and Damned não seria derrotado. Eu reconstruiria o que foi destruído, não importava o custo. O ódio ainda era meu guia, mas agora era mais do que isso. Era meu combustível, minha razão de viver. Se o mundo precisasse ser queimado para renascer, eu seria o incendiário. E quem quer que estivesse entre mim e esse objetivo, bem, eles aprenderiam que o fogo não discrimina. Depois que Jaren morreu e o motoclube foi reduzido a ruínas, tudo mudou. Aquele salão barulhento e cheio de vida agora parecia um salão de velório. Tristeza no rosto de todos, medo. Cada moto abandonada na garagem era um lembrete dos que não voltaram. Os rostos familiares desapareceram e do círculo sobrou apenas eu, sentado em meio às memórias de uma família que nunca imaginei perder. Não foi fácil continuar. Muitos foram os dias que olhei para minha Glock cromada, pensando se eu não merecia escapar também. Mas continuei. Cada vez que um dos nossos morria, cada vez que a polícia humilhava o nosso povo, cada incursão da New State que deixava novos cadáveres. Não, eu não podia abandonar aquilo. Alguém precisa fazer essa guerra. Alguém precisa vencer. Então comecei a reconstruir a nossa imagem. Primeiro, juntei os poucos escondidos que ainda acreditavam e ainda eram leais. Os motoclubes e gangues aliadas. Então, entre civis, mecânicos, jovens desiludidos, antigos membros que tinham sobrevivido ao massacre. Eu procurei um por um. Falei com eles pessoalmente. Alguns riram da minha cara, outros me chamaram de louco. Mas os que ficaram entenderam o que eu estava tentando fazer. O Lost and Damned não era só um motoclube. Era uma ideia, uma resistência contra tudo que nos esmagava. E quando a maioria percebeu que a nossa insurreição fracassada havia marcado suas vidas com um estigma que nunca seria perdoado pelas elites e seus cães, vieram a mim. A cidade estava em ruínas. Depois do massacre, o quarto nível se tornou ainda mais miserável. A peste que matou minha primeira namorada voltou com força. Famílias inteiras foram destruídas pela fome e pela doença na nossa região. A polícia agora patrulhava nossas ruas como exércitos, ocupando território inimigo, ainda mais violentos e arrogantes, o que fez o preço da droga disparar. Cada esquina tinha um aviso. Rebeldes serão exterminados. Mas aquilo só me deu mais motivos para lutar. Eu comecei a agir nas sombras. Enquanto a polícia caçava os últimos rebeldes, eu reergui o clube em silêncio. Consertávamos motos nos fundos de oficinas abandonadas. Organizamos encontros secretos em galpões esquecidos. O motoclube renascia como um incêndio subterrâneo, lento, mas implacável. Ainda assim, havia dias em que eu me perguntava se realmente daria certo desta vez. Se eu era capaz de carregar o peso do clube. Eu que nunca fui intelectual, eu que nunca tinha liderado de verdade. Só conseguia me ver como inapto em todos os aspectos, mas eu era o único restante. A memória de Jaren ainda me atormentava. A desistência dele, suas palavras de derrota. Mas eu não podia aceitar isso. Eu sabia que as coisas não mudariam de um dia para o outro. Não seria fácil. Mas se ninguém fizesse nada, então o que nos restava? Anos atrás, Jaren havia me dito que o motivo do nome do clube era porque nós somos os perdidos e malditos, porque não temos nenhum lugar além daqui, e porque nossa luta termina em morte. Hoje penso o quão apropriado é o nome. O Lost and Damned renasceu a duras penas, e assim ainda persiste. Ainda somos poucos, mas somos suficientes. E enquanto eu tiver um suspiro de vida no meu corpo, nunca vou abandonar essa luta. Por todos que se foram e todos que irão surgir.
Eu nego New City. Eu nego o quarto nível. Eu nego o nosso fim. This city will be clean once more. We had to endure that shit for too long. They will bring blood. Death to them. Death to all of them. Death, death, death.